A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Como prometido, eu estou gravando esse vídeo para dar o meu testemunho sobre o que eu vivi em relação à pandemia e mostrar para você de forma prática, no dia a dia, de como se usar a nossa fé inabalável. Então aqui você também vai ver, além do testemunho, algumas maneiras de como se usar a nossa fé inabalável. Então eu peço que você possa estar se inscrevendo no canal, curtindo o vídeo e ativando o sininho de notificações para que quando eu venha fazer mais vídeos que venham edificar a tua vida espiritual, que venham capacitar e fortalecer você não perca nenhum deles. Amém? Eu queria começar dizendo para você que a fé ela é dependente de Deus. Por que dependente de Deus? Porque nós precisamos crer em algo, nós precisamos confiar em algo, nós precisamos ter a esperança em algo. E no que nós temos essa esperança, essa confiança? Nas promessas de Deus. Por quê? Porque Deus ele tem dois atributos em seu caráter que confirmam as suas promessas para nós. Primeiro, que Deus ele é onipotente, ele é altamente poderoso, ele tem todo o poder para fazer qualquer coisa que ele quiser. Segundo, que Deus ele é fiel. Tudo que Deus fala, ele cumpre. Deus não mente, ele não pode mentir, ele é fiel. Então a nossa fé cristã se baseia nisso, em eu crer num Deus que tudo pode, que tudo faz e que Ele prometeu e é fiel para cumprir. Essa vai ser a base da sua fé. E como eu disse, é necessário que você leia a palavra de Deus, que você esteja nas congregações, nos cultos, ouvindo pregações, falando sobre Deus, porque a fé ela vem pelo ouvir, como nós já vimos. E ali você vai estar ouvindo promessas, ouvindo explicações de quem é Deus. Quando você lê, Deus vai revelar quem Ele é para você através do seu Espírito Santo. Também você pode estar participando de estudos bíblicos na sua congregação, né? Ou se você conhece algum irmão que tem algum conhecimento bíblico, você pode estar pedindo para ele ensinar. E ele, como servo de Deus, tem a obrigação de lhe ensinar. Amém? E em termos do testemunho, eu quero dizer para você, eu quero voltar com você, na verdade, no ano passado, quando começou a pandemia. Quando começou a pandemia, eu estava empregado, trabalhando numa clínica odontológica daqui de Belém, né? Eu vou fazer serviços gerais lá, pela terceirizada dessa empresa. E começou logo com aquela histeria coletiva, né? Lá eles começaram a ter muito medo, não porque a pessoa que está com Covid, a primeira pessoa de Belém, que tinha vindo do Rio de Janeiro, que tinha participado da festa lá da carne, né, do carnaval. Não, ele veio aqui e tal, e nós vamos ficar doentes, nós vamos pegar e tá matando todo mundo, não tem cura, não sei o quê. E eu mantinha a calma e a paz. Dizia, calma, acalme-se, a gente nem sabe o que vai acontecer. A palavra do Senhor nos diz que o amanhã pertence a Deus. Então a gente tem que manter a calma. Eu também tenho algo comigo, que eu sei que a minha vida está nas mãos de Deus, eu entreguei ela para Deus. Então, se eu vivo ou se eu morro, está nas mãos de Deus. A decisão não é minha, não é do mundo, não é de nada mais, é de Deus. Mas para as pessoas ao nosso redor, que não conhecem a Deus, que não têm vivências e experiências com Deus, como a gente já tem, é muito difícil elas acreditarem. Você vê o desespero, você vê aquilo tomando conta. E geralmente uma pessoa desesperada, ela vai querer se aproximar de uma pessoa que tem um controle, um domínio próprio, que é um fruto do Espírito Santo que Ele nos dá. Alguém que tem aquela mansidão para tomar as decisões certas. A pessoa que tem aquela palavra de esperança, aquela palavra de alegria, dizendo, não vai ser assim. Não, olha, não é desse jeito, porque Deus Ele pode, Deus Ele faz, Deus Ele é. Então, essas pessoas se aproximam, acabam se aproximando de nós. E ali nós fomos passando dia após dia, dias um dia após o outro. E você vai perceber que nessas situações você começa a ouvir muitas pessoas profetizando algo ruim para o futuro. Não, porque fulano vai morrer, porque a gente pode morrer, até sobre a sua própria vida, né? Não, porque eu posso morrer, não sei o que, não, fica desesperado.
o que eu posso dizer para você é que hoje essas mesmas pessoas estão lá, tem outras que não estão lá, mas não morreram, graças a Deus. Elas estão até em outros lugares, trabalhando num lugar melhor. Outras viajaram para outros estados e estão trabalhando em outros lugares muito melhores. Então, aquelas pessoas que profetizavam a morte, que se desesperaram e que não manteram a paz ali naquele momento, hoje estão em condições ainda melhores de vida, porque Deus é fiel e maravilhoso. E no decorrer desse tempo em que eu estava lá, eu tentava tranquilizar as pessoas por meio da fé, porque essa é uma maneira de nós usarmos a nossa fé, tranquilizando as pessoas, mostrando quem é Deus e que nós confiamos nesse Deus. E ali a gente traz um clima de paz para aquele lugar, a gente traz um clima de calmaria e confiança, de esperança. E aquelas pessoas, elas começavam a se sentir mais confortáveis, mais calmas. Então, a minha presença ali, que não era a minha, mas a do Espírito Santo em mim, acalmava aquelas pessoas, porque o Espírito Santo me dava sabedoria de como usar as palavras e de que eu realmente cria. Porque como é que você vai falar algo para alguém que você não acredita? Você fala, como foi dito aqui, você fala aquilo, não, Deus vai salvar a gente, e tu anda desesperado, toda hora tomando banho de álcool, 5 máscaras no rosto, não quer falar com ninguém, não quer chegar perto de ninguém. A pessoa vai dizer, mas ele diz tanto que Deus vai guardar, que Deus vai proteger, que Deus vai salvar a gente, mas ele está com mais medo que nós. Então seria contraditório e essas pessoas não iam crer, mas o Espírito Santo me dava sabedoria. E no decorrer dos meses, infelizmente, como a pandemia se alastrou e ela aumentou, você sabe que muitos lugares começaram a fechar. Lá não fechou, mas teve uma redução de quadros. Não exatamente na empresa, mas na terceirizada em qual eu estava empregado. E em julho do ano passado eu acabei sendo demitido. Agora imagine você, eu fui demitido, eu moro de aluguel, a minha esposa ela é cozinheira, mas não de carteira assinada, e o lugar onde ela trabalhava também fechou, porque todos os bares e restaurantes foram fechados. Tudo com relação, como você sabe, a alimento foi fechado, né? E nós tínhamos um aluguel para pagar, o aluguel deste lugar aqui onde eu estou gravando o vídeo. E como nós íamos fazer isso? Eu desempregado e ela parada em casa, tudo fechado. Eu recebendo apenas o seguro-desemprego, você sabe que o seguro-desemprego apenas não dá para a gente sustentar um aluguel e mais a alimentação de casa, né? Porque lá a gente não recebia ticket de alimentação, mas aí conforme eu saí eu também acabei tendo o ticket de alimentação cortado e ficamos nessa situação. Então, vai diferenciar muito da fé de um para o outro, das experiências de um para o outro, ou de como você usa essas experiências. A minha esposa, ela ainda está num processo de amadurecimento de fé, ela ainda está amadurecendo a fé dela, ela ainda está crescendo a fé dela. E de que maneira ela está fazendo isso? Ela vai nos cultos, ouve a palavra de Deus, né? Ela busca conhecer mais de Deus e também por meio da minha vida. Por meio da minha vida ela consegue ver algumas coisas, ela consegue ver um sobrenatural, como foi na nossa experiência, né? Que eu vou chegar também nessa parte. E ela conseguiu deduzir algumas coisas. E essa é outra maneira, né, que a gente usa a nossa fé, testemunhando para as pessoas, para que as pessoas creiam assim como nós cremos, para instruí-las assim como nós fomos instruídos. E durante esse período, a minha esposa, ela é aquela pessoa, ela é muito cabeça, sabe? Ela é aquela pessoa que ela tem muito pé no chão, ela analisa tudo, ela põe todas as coisas organizadas da maneira dela. E é esse que é um pequeno problema para a nossa fé. Porque nós vamos passar por situações gravíssimas, nós vamos passar por situações que fogem ao nosso controle. Elas fogem ao nosso controle, elas vão sair de nossas mãos e nós não vamos ter controle. Quantos de nós perdemos o controle das coisas no tempo da pandemia? Elas fugiram das nossas mãos, mas acima do teu plano existe um plano muito maior, acima do meu plano existe um plano muito maior, que é o plano de Deus. Deus, ele já determinou um plano para as nossas vidas. A partir do momento em que você aceita Jesus e você é restituído à presença de Deus, agora você se torna realmente filho de Deus e não só a criação de Deus, o que vai acontecer? Você vai ser incluído neste plano, no plano em que Deus determinou para você. E o plano de Deus para a sua vida tem dia, tem hora, tem data marcada para acontecer
cada coisa, tanto o dia que você vai sair deste mundo, o dia que você vai ser abençoado, o dia que você vai poder passar, poder passar uma dificuldade porque será permitido, não para a tua morte, mas para o teu crescimento espiritual. Isso vai acontecer, um crente maduro ele tem que ter isso na cabeça. É fora do normal você passar uma vida inteira sem ter tido uma enfermidade, sem ter tido um problema, uma dificuldade. Isso é fora do normal. Quando você olha para Jesus, você vai ver que Jesus ele passou por lutas e dificuldades, e Jesus ainda diz para nós, ele diz: no mundo vocês tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Ele está dizendo: eu venci, então agora vocês conseguem vencer, porque ninguém conseguia vencer, mas eu venci. Eu abri um caminho para vocês. Você entende isso? Então o crente maduro ele tem que entender que ele vai sim passar por dificuldades. Eu sou cristão e eu não posso. Eu sou crente e eu não posso. Não está certo. Você vai ler a história de Jó. Deus vai dizer que Jó era íntegro, reto, justo, temente a Deus e se desviava do mal. E mesmo assim, sem Jó ter pecado, sem Jó ter feito nada de errado, para Jó ter sido posto à prova, para ser aprovado, ele teve que passar pela prova. Então você vai ter que passar pela prova para ser aprovado. Então, como eu estava dizendo, tem coisas que vão fugir do seu controle, mas não vão fugir do controle de Deus. É essa hora que vai entrar ainda mais a sua fé em Deus, a sua confiança em Deus. Você sabendo que está fora do controle de tuas mãos, mas continua no controle de Deus. Então, o que aconteceu? Foi se passando o tempo, a despensa foi secando, né? O alimento foi acabando, e a minha esposa, se ela vê a comida acabando, ela começa a se preocupar, ela quer dar um jeito de colocar alimento dentro de casa, porque a minha esposa ela é uma mulher, além de uma mulher de sabedoria, ela é uma mulher virtuosa, graças a Deus me abençoou com ela na minha vida, né? Ela é uma mulher trabalhadora, ela é uma mulher que ela gosta de ter a dignidade dela e o sustento dela, e eu acho isso excelente, né? Porque ela me ajuda muito, ela me fortalece muito nisso, na busca para a nossa melhora. Então, quando ela começou a ver os alimentos faltando, ela começou a querer dar um jeito. Só que não tinha jeito, porque ela trabalha com cozinha e tudo estava fechado. Não tinha como ela trabalhar. E eu estava desempregado, só recebendo seguro. E durante esse tempo em que eu estava recebendo seguro, eu ouvi aquela voz de Deus, a voz do Espírito Santo dizendo para mim: pega o teu dinheiro e faz um curso de agente de portaria e faz um curso de vigilante. Aí eu fiquei, sério, meu Deus, mas eu já não tenho dinheiro, estou desempregado, não sei quando eu vou voltar a trabalhar. A minha esposa não está trabalhando, porque assim ela seria uma ajuda, mas agora ela não está trabalhando. E como eu vou fazer, porque eu tenho que pagar o aluguel, só o meu aluguel vai metade do meu seguro-desemprego. E ainda que sobra, eu tenho que comprar o alimento. Como eu vou tirar dinheiro ainda para fazer curso? O Espírito Santo, faz o teu curso. Faz o teu curso. E Deus começou a agir. O dono daqui, né, do local onde moramos, ele pegou, foi e tocou no coração dele. E a gente teve uma conversa com ele e disse: olha, mestre, a gente não está tendo condições para pagar o aluguel para o senhor. E ele disse assim mesmo: não, eu sei que está difícil para todo mundo. Eu sei que está ruim para todo mundo essa pandemia. Vamos fazer o seguinte: vocês vão me pagando como puder e quando melhorar, vocês me pagam o que tiver atrasado. E é o que nós estamos fazendo hoje, para a honra e glória de Deus. Aí nós já quebramos a primeira palavra de maldição. Por que a primeira palavra de maldição? Porque muitas pessoas chegavam, elas não falam para mim, mas elas gostam de falar para minha esposa, né? A minha esposa me diz: porque, poxa, vai ser muito difícil, ele vai acabar mandando vocês embora, porque aonde eu vou, pessoas que moram de aluguel não estão conseguindo pagar os seus aluguéis, e elas não pagando seus aluguéis, os donos do local estão colocando eles para fora, sem aviso, sem nada, porque já está com 1 mês, 2 meses de atraso de aluguel, então eles acabam mandando embora. E a pessoa fica sem ter para onde ir. E ela chegou, me falou isso, né, meio preocupada. Eu disse para ela, falei para ela assim: Deus, ele vai suprir nas nossas vidas. A nossa vida está na mão de Deus. O que acontece com pessoas terrenas, pessoas que estão fora, digamos assim, pessoas que não têm aliança com Deus, não é a mesma coisa que acontece com a gente. Nós temos uma aliança com Deus e Ele é fiel à sua aliança, e Ele disse que vai nos guardar, Ele disse que vai nos sustentar, nos proteger.
Ele vai nos dar o necessário para essa vida. Então eu falei para ela, não te preocupa, calma o teu coração. Ela é mais preocupada do que eu sou mais simples, ligado em Deus, disse, não, vai dar, se tiver amém, se não tiver amém também, porque eu aprendi que a gente tem que viver para Deus e amar a Deus não pelo que Ele faz na nossa vida, mas por quem Ele é, e que mesmo que nós possamos passar muita dificuldade nessa vida e sofrimento, a promessa de Deus é de uma nova vida, certo? Paulo diz que o sofrimento presente não se compara com a glória vindoura que a gente espera. Né? Lá eu não vou ter o sofrimento que eu tenho aqui. Eu sou crente, mas eu passo sofrimento. Eu sou cristão, mas eu passo sofrimento. Jesus era o Filho de Deus e sofreu na terra. O crente que acha que não vai sofrer, ele está altamente enganado. Ele está se achando melhor do que o próprio Jesus Cristo. E isso não pode. Não, mas Jesus sofreu no meu lugar. Mas você vai ser provado. Não pense que você não vai ser provado. Se prepare para a prova. Deus me ensinou e me trouxe para trazer essa fé inabalável para você usar ela dessa primeira maneira. Se prepare para a prova, sabendo quais são as palavras de Deus ao teu respeito, quais são as promessas de Deus ao teu respeito, para que no momento da prova tu tenha no que te agarrar, porque tu vai olhar para a tua direita e para a tua esquerda e não vão ter pessoas para te ajudar. Tu vai ver que naquele momento da tua aprovação é só tu e Deus e mais ninguém, meu amigo. Não vai ter ninguém, apenas Deus para te ajudar. Até as pessoas com quem tu poderia contar, pessoas que tu acham que iriam te ajudar, infelizmente eu posso dizer isso para você na hora da prova, elas somem. Parece que elas não se importam contigo, parece que elas viram aposta para ti. Tá? Não é porque elas não gostam de ti, é porque é um momento de prova mesmo, você tem que ser isolado. Lembra de Israel, para ser provado por Deus, quando saiu do Egito, eles foram para o deserto. Deserto é lugar seco, deserto é lugar onde nada dá, deserto é lugar de solidão, tá? O povo estava isolado ali no deserto para ter intimidade e conhecer quem é Deus, para que essa fé venha a ser aumentada, para que eles confiassem. Como assim, pastor? Eles iam entrar em Canaã, existiam outros povos mais fortes e poderosos do que eles. Deus disse, eu não vou levar esse povo direto para lá porque eles vão ser destruídos, eles são acostumados a ser escravos, eles não sabem como lutar, eles não têm ainda uma fé e um conhecimento em mim, mas primeiro eu vou me revelar para eles nesse deserto, no deserto, mostrando o quê? Que eu sou Deus que derrama maná do céu, alimento, sou Deus que tiro água da rocha, refrigério, sou Deus que sou coluna de fogo, que eu esquento eles e protejo e guardo eles, e sou coluna de nuvem que protejo eles para que nenhum mal venha molestar eles. Ali era para o povo entender, nós temos um Deus maravilhoso sobre nós que nos sustenta e nos fortalece. Nós não devemos temer mal algum, que eu creio que foi o que Davi acreditou quando derrubou o gigante. Certo? Então, não compare a sua vida, se você tem uma aliança com Deus, com a vida de quem não tem. E quem não tem vive em desobediência, desobediência gera maldição. Você tem uma aliança, se você obedece essa aliança, você está debaixo da obediência, a obediência gera bênção. E a fidelidade do Senhor está sobre ti, porque tu tem uma aliança, tu tem um contrato, tu tem um pacto, digamos assim, com Deus. E é um pacto de sangue. Que sangue? O sangue de Cristo. Certo? Então, Deus é com você. Lembre sempre disso na adversidade. Deus tem uma aliança comigo, Ele não pode quebrar, mas o diabo quer fazer você quebrar no meio da dificuldade. Lembra de Jó. Deus era com Jó, Jó era com Deus. Deus não ia quebrar aliança com Jó, mas o diabo queria mostrar para Deus que Jó só adorava a Deus pelo que tinha e pelo que ele era. Então, Deus permitiu que as coisas fossem tiradas e tocadas para que Jó, em determinado momento, blasfemasse a Deus, mas Jó tinha aquela concepção, eu adoro a Deus pelo que Ele é, e não pelo que Ele me dá, e nem pelo que eu sou, tá? Então aí a gente já passou a primeira parte, e ela já começou a se desesperar por conta disso. Ah não, vamos ser despejados, como a gente vai pagar o aluguel? Porque a gente não tem dinheiro para pagar o aluguel e tal, o dinheiro que está recebendo é pouco dinheiro. Deus vai dar jeito em todas as coisas. Só Deus toca no coração do homem.
Ninguém mais. A Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Que quem quebranta o coração de pedra é o próprio Deus. Na palavra do Senhor ele diz que ele vai quebrar o coração de pedra e vai fazer um coração de carne. E esse coração de carne vai ser capaz de obedecer a Deus. Só Deus toca no coração do homem, entenda isso. Quando alguém decide te abençoar, quando alguém decide te ajudar, quando alguém decide fazer qualquer outra coisa por ti, não é porque tu és digno e merecedor, é porque Deus tocou no coração de alguém, é Deus agindo no sobrenatural, tocando em alguém para abençoar a tua vida. Então ali a gente já teve uma preocupação a menos, nós fizemos um acordo e o acordo está sendo cumprido até hoje. Aí vem a parte do alimento. E aí o nosso alimento ia acabando e ela começou a se preocupar. Amor, como é que tu consegue? Ela até falava lá na congregação, né, com nossos irmãos. Não, o Alexandre é muito mais calmo do que eu, porque eu fico logo assim agoniado, eu quero resolver. Só que eu entendo, irmão, que uma coisa é certa. Deus vai dizer para mim o que eu tenho que fazer, e isso é porque eu posso e eu tenho como fazer, Deus me dá capacidade para fazer, mas aquilo que foge além de mim não é mais eu, é Deus que tem que fazer. E a única direção que Deus me deu foi fazer o curso e não falou nada mais. E eu fiquei relutante em fazer o curso por conta do dinheiro. E o que aconteceu? Deus tocou no coração do apóstolo Mário, da Bispelândia, da nossa congregação, e eles nos abençoaram com a cesta básica. Irmão, começou a chegar a cesta básica em casa, que eu não sabia de onde vinha, porque eu falava para ela, Deus vai me suprir. E eu dizia, Deus vai me suprir, mas não ficava, não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer, eu tenho que... Não, Deus vai me suprir. Se Deus me fechou a porta de emprego agora, nesse momento eu entendo que Deus quer revelar a sua glória, para me crer ainda mais nele, passar mais experiência com ele. Então Deus vai me suprir. E como eu estou dizendo para você, começou a aparecer cesta básica. Em casa, era de 2, 3 cestas básicas. Não, vamos abençoar alguém, vamos abençoar a irmã Cleia, vamos abençoar alguém, vamos abençoar o pastor Alexandre, vamos abençoar. Chegou até de outros bairros pra gente, lá da Mendicel, da onde é o pessoal do noivo da Minichiada. Eles mandaram de lá, não, nós estamos aqui com um monte de cesta para abençoar, nós sentimos de abençoar vocês. E veio pra gente, a gente ganhou tanta cesta básica que a gente ainda tirou para abençoar outras pessoas, a gente ainda levou para abençoar outras pessoas. Por quê? Porque ainda sobrou pra gente. O salmista ele diz assim, eu já fui jovem, hoje sou velho, mas eu nunca vi o justo mendigar o pão e nem a sua descendência passar fome. O que isso quer dizer? Não quer dizer que a gente realmente é justo, mas porque a gente não tem justiça diante de Deus. A palavra do Senhor diz que a nossa justiça diante de Deus é como o prato de imundícia. Eu não sou justificado diante de Deus pelo que eu falo, pelo que eu faço, ou por quem eu sou. Eu sou justificado em Cristo Jesus. Por meio de Cristo, eu sou justificado em Deus. Então eu acabo me tornando para Deus uma pessoa justa por meio da justiça de Deus e não da minha própria justiça, mas da justiça de Cristo, que se sacrificou e eu tomo posse, né, desse sacrifício, do perdão que Deus me dá em Cristo Jesus. E eu me torno justificado. Então eu falava para ela, não te preocupa, Deus ele vai colocar na nossa vida. Deus ele vai suprir na nossa vida. Quando você está passando pela luta, você tem que usar a sua fé como um escudo. Porque o diabo ele vai querer fazer você blasfemar, ele vai querer fazer você desacreditar. Você vai ver tantas coisas ao seu redor que estão fugindo ao seu controle que é para você se desesperar. Mas lembre-se, isso está no controle de Deus. Deus pode fazer qualquer coisa, Deus pode fazer qualquer coisa a hora que Ele quiser. E Deus ele sempre virá em teu socorro. Basta que você tenha a tua aliança com Deus e firme a tua aliança com Deus. Então daí passamos por processo do curso, né? E eu falei, não, meu Deus, mas poxa, eu vou ter que dar um jeito. A gente, quando obedece a Deus, a gente ainda falha, porque a gente não obedece completamente a Deus. A obediência, ela tem 3 características. E que 3 características são essas? Eu vi isso com o Douglas Gonçalves, do Jesus Pop. Ela é imediata, ou seja, se alguém te dá uma ordem, você não espera para cumprir aquela ordem, tem que ser imediatamente, você tem que fazer. A obediência é imediata. Quando alguém te dá uma ordem, você não cumpre metade daquela ordem, você tem que cumprir completamente a ordem, então ela é inteira. E quando alguém te dá uma ordem,
você vai fazer aquela ordem com vontade, ela tem que ser interna, você tem que querer obedecer, porque nós já aprendemos que Deus ele não é com aqueles que são duros de coração, com os rebeldes. Por serem rebeldes, muitos padeceram, muitos caíram perante a Deus. Então, a nossa obediência para Deus e em todas as áreas da nossa vida, para os nossos pais, para os nossos líderes, também no nosso trabalho, ela tem que ser imediata, ela tem que ser inteira e ela tem que ser interna. Mas aí, é como eu lhe digo, às vezes a gente é ser humano e acaba falhando. Deus disse para mim, faz o curso de agente de portaria e faz o curso de vigilante. Eu peguei e fiz só de agente de portaria. Deus me deu uma promessa, no meio da luta, com o pouco dinheiro que eu tinha. E eu optei por fazer somente a metade da promessa. Acabou o dinheiro, acabou o seguro-desemprego, e aí foi ainda pior. Meu Deus, e agora o que eu faço? Continuamos desempregados, sem dinheiro, e Deus colocando alimento. Aí Deus abriu para mim um bico para eu trabalhar com meu tio de ajudante de pedreiro. Eu disse, agora vai melhorar as coisas e tal, vai ficar tudo bem. Irmão, peguei uma canelada de R$600 só no mês. Porque o homem foi infiel com a gente, não o meu tio, tá? O dono da obra lá onde a gente estava trabalhando. Ele usou de má fé com a gente, fez a gente trabalhar quase um mês direto. E no final ele não pagou a gente. Deixou a gente no furo. E eu comecei a passar por outras situações com outros empreiteiros lá, que eles pagavam uma semana, 2, 3 eles não pagavam. Eu disse, meu Deus, eu não posso viver assim. Tu me permitiu ter uma família, eu tenho alguém para sustentar, eu tenho uma casa, eu tenho aluguel para pagar, Senhor. Eu sei que foram escolhas minhas, meu Deus, mas por favor, ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Porque o inimigo estava lutando contra mim para que eu abandonasse a Deus e blasfemasse a Deus. Porque muitas pessoas numa situação dessa, se elas estão focadas somente nas bênçãos, somente no milagre, somente na providência, elas vão abandonar a Deus. Eu não vivo para Deus pelo que Ele está me dando. Eu vivo para Deus pelo que Ele já fez na minha vida. Porque quando eu não merecia, e eu ainda não mereço, mas quando eu era totalmente indigno, inimigo de Deus e fazia todas as coisas abomináveis aos olhos de Deus, tudo aquilo que entristecia e desagradava o coração de Deus, Ele me ofereceu perdão em Cristo Jesus. Deus não precisa fazer mais nada por mim, Ele faz porque Ele é bom. A Bíblia fala, Deus Ele é bom, Deus Ele é amor, Deus Ele é generoso, Deus Ele é galardoador, Deus é misericordioso, Ele não precisa fazer mais nada para mim. O mais importante na minha vida Deus fez. Ele perdoou os meus pecados e me deu nova vida. Quem está assistindo esse vídeo, quem me conhece, do que eu vivia antes, sabe do que eu estou falando, a minha vida como era. Deus me deu nova vida. É isso que Deus quer fazer em primeiro lugar e você tem que crer nisso. Uma nova vida. Deus quer lhe dar uma nova vida. Então o inimigo ali, ele estava me afrontando. As adversidades, as lutas vêm para nos provar, para mostrar qual é a nossa confiança, se nós realmente queremos a Deus, né? Pelo que Deus é, e se nós realmente confiamos a Deus e o inimigo usa isso como arma para nos afrontar, para nos fazer desistir. Quantos caem e voltam para o mundo? Quantos desistem de Deus porque a sua fé não está firmada? Jesus diz que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante como um homem que edificou a sua casa na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, ele é semelhante a um homem que edificou a sua casa na areia. A tempestade bateu contra os dois, veio os ventos, sopraram sobre aquelas casas, mas a que estava na rocha se manteve firme e a que estava na areia, ela acabou cedendo e caindo e desabando. Aqueles que ouvem a minha palavra e praticam. A fé vem pelo ouvir, mas você precisa ter a intimidade de praticar as palavras de Deus para que você, por experiências, tenha a sua fé cada dia mais aumentada. Foi isso que nós ensinamos também nos nossos 4 passos. Se você não viu, vai lá ver, tá? Para que você possa entender melhor também a parte desse testemunho. Então eu fui lá e tal, peguei, já tinha feito o curso e estava agora trabalhando de bico. Comecei a colocar os meus currículos. E sinceramente, chegou no tempo que eu disse assim, eu não vou conseguir arrumar esse emprego. Porque todo mundo dizia a mesma frase para mim.
Nesse tempo eu ainda não tinha aprendido isso, que eu vou dizer para vocês, eu aprendi com isso, nesse período. Todo mundo dizia uma frase para mim, dizia assim: só arruma emprego nessa área quem tem peixada, quem tem um conhecimento. Só arruma emprego nessa área alguém que tem um conhecido, que trabalha com isso, ou numa empresa em algum lugar que possa te colocar. E eu não tinha conhecido que fosse da área de segurança nem nada, mas eu tinha um curso, e Deus mandou eu fazer o curso. E eu coloquei os currículos e fiquei esperando, lá fazendo esses bicos e sofrendo, né? Essas humilhações, passando essas dificuldades, esperando. Teve um momento que eu comecei a desacreditar, porque a palavra do Senhor nos diz que a esperança, se ela tarda e você não está com o coração preparado para que seja demorada a sua prova, você pode acabar perdendo a sua fé, você pode acabar sendo abatido. É por isso que você tem que se preparar, tem todo um preparo para que você entre em lutas assim. Então eu fiquei, Senhor, todo mundo fala isso, ninguém me chama, então é assim, é desse jeito. Poxa, meu Deus, eu preciso de ajuda. Eu não posso mais trabalhar aqui dessa maneira, eu trabalho e não recebo. E Deus dizia: continua trabalhando, continua aí, faz o teu trabalho direito. Ser cristão, meu amigo, é uma coisa muito louca. Porque imagina você estar trabalhando num lugar em que não estão te pagando. E Deus diz: mas continua trabalhando direito, ser correto. Isso Paulo fala lá no livro de Éfeso. Ele diz que os escravos trabalhem para os seus senhores, como se não trabalhassem para homens, mas para o próprio Deus, porque Deus vê o seu trabalho, mesmo que o homem não veja, e mesmo que o homem não te recompense, Deus é justo e fiel e te recompensará. É uma loucura. Assim como ele também ordena que os senhores dos seus escravos, eles tratem os seus escravos com toda a honra, pagando aquilo que lhe é devido e digno. Só que algumas pessoas usam de má fé, infelizmente, tanto de um lado quanto do outro. E você entende que isso é difícil. Jesus, ele diz no Sermão da Montanha que quando alguém te forçar a carregar, a andar uma milha, anda com ele 2. Ser cristão não é fácil, meu amigo. Exercitar as coisas de Deus não é fácil. Nós somos provados no fogo. Eu disse: Senhor, então se é para me ver, continuei trabalhando correto, indo no meu horário, sem faltar trabalho, sem receber. Isso lá no bico. Quando foi um dia, o meu celular toca: nós temos uma vaga de emprego para você. Glória a Deus. Fui lá fazer entrevista. Irmão, eu não fui pensando em agente de portaria. Eu fui lá pensando em trabalhar dentro de um estoque, carregando carga, peso, entregando, fazendo entrega. Eu disse: para mim isso já está ótimo, porque essa empresa a qual eu estou agora, ela é uma empresa que paga em dia, ela nunca atrasa. Tudo que ela faz é correto. Para honra e glória de Deus, eu posso dizer isso. Porque antes de eu estar lá, eu vi o testemunho de muita gente. Deus abriu essa porta, eu fui para a entrevista, e quando eu cheguei na entrevista, eu já estava alegre, porque eu sabia que aquela porta era para mim. Tá no meu coração isso, mas eu não esperava que seria para agente de portaria, porque, como eu disse, falaram que isso era para quem tem conhecidos. E eu falei: tudo bem, então quando é que eu começo a carregar aqui? Como é que eu começo a me empurrar o pão para trabalhar? Não, você não vai trabalhar no galpão. Eu falei: não, você não vai trabalhar carregando carga. Sua vaga é de agente de portaria, você vai trabalhar no tecido. Não, isso é bênção de Deus na minha vida. Também, por outro ponto, um dia eu orei, tive uma conversa com Deus e disse: Senhor, me dá tempo para fazer a tua obra, meu Deus. Me dá um trabalho que eu tenha tempo para fazer a tua obra. Uma das grandes riquezas do homem neste dia, neste tempo, não é o dinheiro, é tempo. Tem gente que tem muito dinheiro e não tem tempo, morre e não leva nada. Você tem que aproveitar o tempo para fazer as obras de Deus. Você tem um tempo determinado sobre a tua vida. Você já parou para pensar sobre isso? Você tem um tempo limite e cada vez que você vai passando um dia de vida, você vai gastando esse crédito, porque vai chegar numa hora em que ele vai acabar e o seu limite já era. O que você fez da sua vida? O que você viveu? O que você fez para a obra de Deus? O que você fez para o Deus Todo-Poderoso? Quantas pessoas você ajudou? Quantas pessoas você abençoou? Quantas pessoas você ergueu do nada, da destruição? Quantas pessoas você cuidou, meu irmão? O que
que você fez? Você abençoou a sua família, você cuidou dos seus familiares ao seu redor, você cuidou das pessoas que lhe amam e estão próximas de você, você orou pelas necessitadas, pelos parentes que estão longe. O que você fez? Você passou o dia inteiro assistindo Netflix, você passou o dia inteiro assistindo desenho, assistindo filme, você passou o dia inteiro jogando tempo fora. Você tem um tempo limite. Você tem um tempo limite, grave isso na sua cabeça. E ali naquele determinado momento, me foi aberta essa porta de emprego onde eu estou até agora. E com ela eu estou pagando o aluguel e o atraso, graças a Deus. Estou conseguindo sustentar a minha família, a minha esposa voltou a trabalhar. Mas por quê? Porque nós confiamos em Deus. Nós cremos em Deus. Muitas pessoas, infelizmente, morreram nessa pandemia e eu não estou aqui para massacrar o coração das pessoas que tiveram seus parentes levados. Não estou aqui dizendo que aquelas pessoas não tinham fé. Não estou dizendo que Deus não estava na vida daquelas pessoas. Deus age de maneiras que a gente não consegue compreender. Mas eu estou aqui para ensinar você, para falar através desse testemunho, que você creia em Deus e firme o teu coração, porque provas virão. Não é anormal as pessoas morrerem. É natural, se tornou natural por meio do pecado. O pecado contaminou a carne e a carne passou a ser algo corrompido agora. E essa carne ela vai se acabar. Mas só que é nos prometido um novo corpo. Para aqueles que estão em Cristo, que ressuscitaram em Cristo, vão ter um novo corpo. Não é esse corpo, é um outro corpo, uma outra matéria. Uma matéria que não é corrompida pelo pecado, uma matéria que não vai sentir fome, não vai sentir dor, que não vai ter choro, nem sofrimento. Nós vamos viver no reino eterno e santo. Nossa fé tem que estar firmada nesta principal promessa. O mundo vai acabar, todas as coisas passarão, mas virá o reino do Messias, o reino de Cristo, virá o reino de Deus, e o reino de Deus é eterno, e ali eu vou viver uma vida eterna. As coisas que eu sofro e passo nessa vida não mais existirão. O sofrimento, a dor não vai existir. Esse mundo é um mundo de mentira, porque tudo que é passageiro é de mentira. Tudo passa nessa vida, tudo. A alegria vai passar porque vai chegar um momento de dor. E o momento de dor vai passar porque vai chegar a vitória para lhe trazer alegria de novo. E aquela alegria vai acabar porque vai chegar um outro momento de luta, força e dor. Você sempre vai estar nesse ciclo ainda neste mundo. Mas foque os seus olhos no alvo, na salvação que há em Cristo Jesus. Por meio dela, Deus mostra a sua fidelidade e amor para conosco, nos dando a oportunidade de sair deste mundo, de vencer o mundo como Cristo venceu e estar no reino da glória do Senhor. Então foi assim que eu passei por esse período de pandemia, essa foi a minha experiência, e ali eu aprendi as coisas que as pessoas determinam, o que elas dizem. Ao meu respeito não importa, o que importa é o que Deus determina ao meu respeito. Se Deus mandou eu fazer o curso para eu arrumar um emprego, era para me confiar plenamente, fazer completamente o curso e não dar ouvido para as pessoas dizendo não, só se for com parente, só se for com peixada. Se foi Deus que disse, Deus ele abre porta onde não há parede, Deus faz o sobrenatural acontecer. Deus tem dito coisas para você e tem pessoas dizendo não, isso não vai acontecer, é porque elas não têm visão de fé, porque elas não enxergam a promessa que é feita para ti, é feita para ti. Lembra de Abraão. Abraão foi prometido que ele seria pai de multidões, pai de uma grande nação, mas Abraão já era velho, Sara era estéril, estava velha, um homem idoso, uma mulher idosa e ainda por cima estéril. E que Deus disse? Sara terá um filho. Sara desacreditou e sorriu. E o anjo disse, porquanto tu sorriu, o nome do teu filho será Isaac. Porque às vezes nós mesmos não acreditamos na promessa de Deus. Mas mesmo que você muitas das vezes não acredite por um momento, ela se cumpre. Porque Deus é altamente fiel para com a sua palavra. Deus é altamente fiel para com Ele mesmo. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai causar situações. Então, meu irmão, eu concluo que se eu tivesse feito o curso de vigilante, hoje eu ainda estaria numa porta muito melhor, recebendo muito mais do que eu estou. Mas eu já estou satisfeito com o que Deus me deu no momento, porque eu sei que há planos futuros, porque Deus vai me colocar para tomar conta de vida de pessoas, não só de maneira espiritual, mas de maneira material. E ali eu vou precisar ter bens financeiros
para dar a oportunidade para alguém fazer um curso profissionalizante, um curso em que ela venha ter um emprego, para ajudar alguém a ter um alimento, para ajudar alguém a ter um medicamento, para ajudar alguém de alguma maneira material. A palavra do Senhor nos diz que se tu tem bens materiais, tu tem bens dessa terra, usa-os com sabedoria para acumular riquezas no céu, para acumular tesouros no céu. E a gente faz isso quando a gente abençoa os necessitados. A gente faz isso quando a gente ajuda aqueles que precisam, ajuda o próximo. Quem é o nosso próximo? É todo aquele que está ao nosso redor e está necessitado. Então, esse é o meu testemunho, é isso que eu vim contar aqui para vocês. Eu espero que tenha edificado a tua fé. Eu sei que trouxe algum conhecimento para você, eu creio. Também você viu algumas maneiras de como se usar a sua fé, mas ainda há várias outras maneiras, porque o campo é vasto. Imagine uma coisa, o Espírito Santo ele não é um uniforme, ou seja, ele não é só de uma maneira, ele opera de várias maneiras. Há várias maneiras de se operar um dom de Deus. Eu vou explicar para você. Jesus curou cegos, certo? Um cego ele curou cuspindo no chão e fazendo um lodo e passando nos olhos do cego e mandou ele se lavar no tanque, ele foi curado. O outro, Jesus diz, vê, os dois foram curados, eram a mesma luta, era a mesma prova que eles estavam passando, mas foram curados de maneira diferente, mas foram curados, a operação de maneira diferente. Se a gente for para a cura se opera de várias maneiras. A sogra de Pedro estava enferma, foi curada, né? A mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus e foi curado. Já foi os dois cegos aqui que eu falei, o paralítico foi curado. Cada um foi curado de uma maneira, mas todos foram curados, porque há várias maneiras de se exercitar os dons de Deus. A fé também é um dom de Deus. A fé é uma arma poderosa de Deus para nossas vidas e você tem que usar ela de várias maneiras. Você pode usar a fé para atacar, para você ter uma fé tão grande em que você profetize algo de Deus na vida de alguém, aquilo vai se cumprir mesmo que a pessoa não creia. Você pode ter a fé de Deus para se defender, como foi ensinado aqui. É quando você passar por luta, por dificuldade, você continuar crendo e tendo fé em Deus e superar as dificuldades, certo? Pela sua confiança no Senhor. Você também pode usar a fé para salvar vidas, meu amigo, porque as pessoas vão ver a sua vida de fé e elas vão ser impactadas pelo seu testemunho e vão querer conhecer o seu Deus. E uma vez que se conhece a Deus, a Cristo Jesus e o Espírito Santo, não se volta atrás, meu. E entre outras maneiras ainda, que se eu for listar todas aqui, mas eu me demorar muito. Então esse é o meu testemunho. Essa foi a maneira como eu exercitei essa fé inabalável, ao qual eu falei para você através dos 4 passos. E qual foi o meu intuito de fazer esse vídeo com o testemunho? Para que você entenda, em nome de Jesus, que eu não estou aqui como hipócrita para falar para você de coisas que eu não vivo. E nem para mostrar uma santidade que eu não tenho. Eu estou aqui para entregar para você as mensagens de Deus. Eu estou aqui para falar para você daquilo que Deus colocou no meu coração e do que Ele me ensinou no meu dia a dia, porque eu sei que isso vai ajudar a sua vida, isso vai fortalecer a você e vai lhe dar vitória para suportar as coisas deste mundo. Você terá poder, força de Deus, conhecimento. Então, guarde isso no teu coração. Eu peço que aquilo que Deus falou no teu coração enquanto tu assistir esse vídeo, põe aí nos comentários, por favor, porque isso também aumenta a minha fé, isso também me edifica, isso me fortalece, porque eu vejo Deus trabalhando na sua vida. Eu sei que Ele está trabalhando na sua vida, mas mostra para mim, fala para mim, em nome de Jesus, para que eu também tenha mais alegria. Eu tenho convicção, não guarda o testemunho de Deus. O testemunho é para ser dito, é para ser mostrado daquilo que Deus faz na sua vida. Também peço para você, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam estar entendendo como se usa uma fé poderosa e inabalável, como as pessoas adquirem essa fé inabalável e que o principal uso dessa fé inabalável é confiar nas promessas de Deus e suportar as aflições do tempo presente. Por favor, eu peço para você em nome de Jesus Cristo, se você não se inscreveu no canal, se inscreve, assina, liga o sininho de notificação, curte esse vídeo aí, porque quando você curte, o YouTube, o algoritmo do YouTube, ele entende que esse conteúdo é relevante e ele vai oferecer para mais pessoas, para que mais pessoas assistam.
Então mais pessoas serão tocadas pela palavra de Deus e você vai estar nos ajudando a isso. Viste essa camisa, vamos levar o Evangelho, vamos levar a palavra de Deus, vamos levar as boas novas, vamos levar a palavra de esperança, porque de maldade, coisas ruins, esse mundo já está cheio. Então eu peço a sua ajuda e que Deus abençoe você em nome de Jesus. Nós já estamos vendo aqui mais um projeto para a semana que vem. São 4 passos para se tornar um crente acima da média. E eu vou estar falando isso com você ao longo da semana. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.